Oi, Diego, eu já vou te chamar, deixa só chegar mais gente, tá? Dá uns, eu dou uns dois, 3 minutinhos para dar tempo das pessoas irem entrando e te chamo. Boa tarde para todos, para todas. Já vou aceitar, Diego, para todos, todas que estão aqui acompanhando mais essa live, tá? Que hoje vai tratar sobre o arquivo digital do Desassossego, de Fernando Pessoa, com o meu amigo, colega, Diego, que já está aqui e eu já vou chamar. Bem-vindo também, Diego. Né? Eu, como sempre, não vou falar, não vou apresentar o Diego, porque isso quem vai fazer é ele. Tá? Só vou dizer que é um grande prazer tê-lo aqui. Eu vou chamando, porque aí as pessoas vão chegando conforme nos veem ao vivo. Estamos tentando aqui a conexão. Vamos ver. Por enquanto está sem imagem. Olha aqui. Não. Oi? Oi, Maureen? Oi, eu não estou te vendo ainda. Eu Não? só estou te escutando. Espera aí, a ver. Não, ainda não estou conseguindo te enxergar. Vamos ver se a imagem vem, senão eu chamo de novo, tá? Uhum. Porque essas coisas Ok, acontecem ao vivo. ok, Espera aí, eu vou te tirar e vou te chamar de novo, só um pouquinho. ok. Vou sair aqui do... Vamos ver. Ixi. Diego? Oi? Eu continuo só te escutando. Eu não sei o Sim? que está, Opa, se é que chatice. de Será que é a minha conexão. câmera? Agora, Pode ser, talvez, porque aqui eu até agora. coloquei. Ah, tudo bem? Agora eu estou te vendo. Tudo Tá me ouvindo bem? bem? Estou. Bem, bem-vindo. É um grande prazer te receber aqui. Eu fiquei muito Uhum. feliz que tu tenha aceito o meu convite. Né? Eu Não, estava não, dizendo obrigado, eu. de te colocar no ar, né? Que eu não vou te Uhum. apresentar, eu prefiro que as pessoas se apresentem, mas que eu te Uhum. conheci lá em 2012, quando eu fui estudar em Coimbra, né? O Lembro, projeto lembro. do conheci a ti, o professor Manuel Portela, e aí, mais uma vez, tão bem-vindo, eu peço que tu te apresente e já comece Uhum. falando um pouco aí da tua trajetória, como é que tu chegou nesse projeto. Do livro do Desassossego, ok. Então, Isso, muito obrigado, Maureen, pelo convite. Eu fiquei muito também agradecido e feliz pela iniciativa e pelo o convite a fazer essa live para falar do Fernando Pessoa, que é o tema o objeto de estudo da minha pesquisa. O meu nome é Diego Jiménez, eu nasci na Argentina, mas me criei na Espanha, e foi na Espanha onde descobri o Fernando Pessoa, quando fazia um mestrado em estudos literários. A minha formação é em filosofia, por aí. E a partir desse mestrado, achei em Fernando Pessoa aquele objeto de estudo que me permitia compaginar o interesse pela filosofia e os estudos literários. Né? Depois foi o tema do meu doutoramento e enquanto trabalhava em Barcelona e fazia o doutoramento, chegou o edital de uma bolsa de pesquisa para trabalhar na Universidade de Coimbra. Isso foi em 2012. Eu sim. concursei no edital, era para trabalhar no arquivo digital do livro do Desassossego, que era o tema do meu doutoramento. Então, pronto, me candidatei no edital, passei, deixei Barcelona para ir a trabalhar a Coimbra. E lá foi que Travou um pouquinho, mas conheci, acho que já volta. exatamente. Aí conheci a todos vocês, e ao programa das materialidades, e ao professor Portela, ao professor Silvestre, ao professor Pereira, ao Sousa Ribeiro, etc. Sim. Pronto, ese foi, digamos, o inicio da minha carreira, digamos, académica em Portugal. Né?
Em Uhum. princípio, a bolsa de pesquisa era para ser do humano, era para trabalhar na codificação dos trechos do livro do Desassossego que iam ser postados online no arquivo digital. Uhum. Estou a Sim, trabalhar. Diego, e assim, deixa eu só te perguntar uma coisa, porque eu tenho aqui, Hum, eu atualmente estou dando aula no ensino médio no Brasil, né, no Instituto hum, Federal, da hum, Bahia, aqui onde eu moro. E aí, a gente ainda tem alunos que não conhecem o livro do Desassossego, né? A gente tem hum, alunos ainda que conhecem Fernando Pessoa. Então, eu queria que tu falasse hum, um pouquinho do livro do Desassossego, das hum, hum, particularidades dele, que até permitem ao livro do Desassossego esse trabalho com a codificação, todo esse trabalho que o hum, professor Portela faz, né? Para que os meninos que ok. estão aqui, e alguns, eles entendam. Claro. Bueno, o livro do Desassossego foi, digamos, a grande obra em prosa de Fernando Pessoa. Foi uma obra que praticamente levou toda a vida de escrita de Fernando Pessoa. Os primeiros trechos do livro foram escritos em 1913, mais ou menos, e os últimos datados estão praticamente até o ano da morte de Fernando Pessoa, em 1935. Né? Então, digamos que foi um projeto de escrita de Fernando Pessoa que levou toda a vida criativa dele. Né? Eh, há praticamente uns 1.400 documentos, contando o frente e o verso da folha, seriam 700 manuscritos, que correspondem aos trechos do livro de Desassossego que se acharam na arca de Fernando Pessoa, a famosa arca que quando ele faleceu, se acharam todos os escritos de Fernando Pessoa. Né? A arca contém ou continha aproximadamente 30.000 documentos, onde estava o livro do Desassossego e todos os poemas, os diferentes heterônimos, textos em prosa, ensaios, traduções de Fernando Pessoa, etc. Né? E a partir, digamos, desses documentos, os especialistas começaram a editar o livro do Desassossego, né? Que é um livro muito atípico, porque é um livro que não tem princípio, meio e fim, né? Não é um livro clássico. É um Uhum. especialistas que consideram que é um diário, há especialistas que consideram que não é um diário, que é prosa poética, eh, outros, o próprio Fernando Pessoa fala que é uma autobiografia sem factos, e é um livro, um objeto rebelde por natureza, que não se deixa classificar com facilidade. Então, Uhum. o leitor, quando acessa o livro de Desassossego, tem a sensação de que pode ler os trechos, os fragmentos do livro, de maneira não linear, né, ou não hierárquica, sino de maneira passando de página em página ou de fragmento em fragmento de maneira um tanto aleatória, porque a É o que experiência acontece do com o jogo da amarelinha, né? O jogo da amarelinha também permite essa leitura não linear. E até alguns, sim, a gente sabe que não exatamente. é, falam que é um tipo de hipertexto, né? Claro que a gente sabe que já há críticas, enfim, em cima disso. Sim, mas Então, há semelhanças como o jogo da amarelinha, mas também há diferenças, né? Porque Fernando Pessoa não terminou o livro. E uhum, Cortázar, no jogo da amarelinha, sim, que ele pensou numa estrutura, ou guiou ao leitor de como saltar esses capítulos ou partes do livro. E no caso de Fernando Pessoa, não, ele deixou os trechos eh, como uma possível arrumação, mas não definitiva. uhum, Então, os diferentes especialistas e editores do livro do Desassossego foram editando segundo critérios diferentes, né? Há um livro do Desassossego arrumado por temas, né? Onde Jacinto do Prado Coelho, que foi o primeiro editor no ano uhum, 82, editou o livro por temas, né? Agrupando, né? Sensação, morte, etc. Tem uma lista de sim, 50 temas no final do livro, mais ou menos, aproximadamente, onde ele vai separando, digamos, os trechos por temas. Né? Depois a Teresa uhum, Sobral Cunha, que foi a segunda editora e que tinha participado na primeira edição também, fez uma segunda edição arrumando os trechos cronologicamente e foi a primeira autora que deu visibilidade a um outro dos heterônimos, que são os uhum, coautores do livro do Desassossego, que é Vicente Guedes. Né?
Sim. Depois, o Richard Sennett arrumou os fragmentos, dando mais relevância à prosa de Bernardo Soares, e finalmente o Jerônimo Pizarro arrumou os trechos cronologicamente também. Então, Uhum. esse livro de Desassossego apresenta, digamos, diferentes versões, segundo os Uhum. critérios e interpretações dos editores, né? Mas a experiência do leitor, eu acho, é bem parecida, né? Seja numa edição ou em uma outra edição, Uhum. porque a lógica de cada trecho, de cada fragmento está circunscrita, digamos, a cada texto, não a um princípio, meio e fim que se deva seguir de maneira cronológica na leitura do texto ou de maneira linear, sino que um leitor pode saltar as páginas à vontade, Uhum. porque digamos que cada trecho está circunscrito a ele mesmo. Uhum. Sim, aí tu estavas falando antes, e eu pedi, claro, para tu explicar o livro para os meninos que estão aí, na questão da codificação, né? Aí quando eu vou fazer essas lives, eu sempre vou buscar material das pessoas, né? A gente tem que fazer a É, tarefa de casa. E eu estava lendo um artigo que tu escreveste lá para Texto Digital, de Floripa, sobre essa questão mesmo da codificação e tal. E aí tu fala nessa codificação de fases no processo de escrita do livro do Desassossego, então, né? Como é que é? Tem lá no teu artigo, mas eu queria também que tu falasse aqui para as pessoas como é que é, então, a codificação informática? Que a gente sabe que tem mudanças quando passa para a informática, né? a codificação informática de textos literários é uma das brancas ou uma das funcionalidades ou funções ou atividades que têm as humanidades digitais, né? E está focada para o trabalho a reposição em arquivos, né? Ou em sites que vão alojar os textos que foram codificados, né? A codificação de manuscritos literários significa acrescentar código informático no texto para que um programa, né, possa ler essa codificação e representar todas as emendas presentes no texto, desde riscados, substituições, acrescentos, quebras de linha, quebras de página, comentários do próprio autor que está na margem, né, etc. Né? Então, a codificação de manuscritos é o acrescento de código, como a linguagem TEI, que é aquela que nós utilizamos aqui no projeto do professor Portela, que é Text Encoding Initiative, né? Uhum. Que é uma ferramenta de codificação muito potente, desenvolvida por um grupo de bibliotecários e de especialistas em humanidades digitais, é compartilhada por todo o mundo. Não todos os arquivos, nem todas as codificações se fazem segundo a norma TEI, né? Uhum. Mas é uma ferramenta muito utilizada e que permite compartilhar códigos, Uhum. para desenvolver ou procurar soluções comuns a problemas de codificação. Parece, a verdade é que Uhum. parece, quando eu falo assim, parece uma coisa muito técnica e muito Sim. afastada do estudo literário de uma obra, né? Quer Uhum. do estudo da personagem, do lugar, do espaço, Uhum. da cultura narrativa, né? Mas a verdade é que o perfil da pessoa formada em ciências humanas que saiba codificar também é um perfil muito raro. Então, é um Sim. campo do futuro para aquelas Uhum. pessoas formadas em humanidades digitais que queiram expandir, em ciências humanas que queiram expandir, digamos, as possibilidades de trabalho ou de financiamento para algum tipo de bolsa, né? Porque Sim. dá Até o bastante. próprio professor Portela, eu lembro que quando eu cheguei lá, ele disse que tu estavas chegando, a gente chegou no mesmo período, e que era muito difícil, tinha sido muito difícil conseguir alguém para ir para essa vaga dessa bolsa, porque realmente são poucas as pessoas que têm esse domínio, né, Diego? Da Da codificação. codificação. Mas é um É. conhecimento técnico que não é, parece muito técnico a codificação de manuscritos literários, mas é uma linguagem, como tu dizes, requer paciência, aprender o código Uhum. e depois aplicá-lo, né? Eu dei, É, eu. É.
Pode falar, Na, desculpa, pode falar. na Universidade Federal de Santa Catarina e na Estadual de Londrina, eu Uhum, lecionei 2 cursos de codificação com alunos de ciências humanas que não sabiam codificar. E sim. os resultados foram muito bons, porque eles terminaram o curso aprendendo a codificar manuscritos de Fernando Pessoa, né? Então, todo esse Uhum, conhecimento é interessante e ajuda depois o fato de codificar uma obra literária, porque se estão a identificar partes do texto para ser depois lida por um programa informático, uhum, ajuda a ter presente os processos de escrita, né? Nesse caso de Fernando sim, Pessoa, né? Mas pode ser sim. aplicado a qualquer autor, né? Sim, eu não cheguei a fazer codificação, mas eu tive que fazer na minha Hum, tese algo parecido, que era aprender a mexer em banco de dados. Que aí já hum, mexe também com linguagem, né? Que é uma linguagem diferente, é uma exatamente. Ah, HTML. Então, hum, que foi para mim também um grande ganho na minha formação. Sair também com claro. isso, né? Com domínio Hum, em linguagem. E aí, Diego, quando a gente fala, então, nesses acréscimos da linguagem, tudo que tu disse, eu fiquei hum. pensando assim, esses acréscimos, eles de alguma maneira vão afetar na interpretação do texto? Eles vão ter algum acréscimo no próprio texto, na maneira de ver o texto? Ou aquele texto que vai se ver quando vai ser publicado é igual? Não, eu acredito muito numa frase do próprio professor Portela, que ele fala, mesmo quando um texto está fechado, eh, vamos supor, um texto de Shakespeare, né, que já tem sido muito estudado, muito analisado, né, o texto está, eh, sei lá, Shakespeare, Guimarães Rosa ou Cervantes, textos já bem consolidados, né, pois as mudanças históricas e sociais sempre fazem revisitar os textos, né, e uma leitura do passado às vezes fica não diria antiquada, mas aceitam novas Uhum, leituras quando nos aproximamos através de outros olhos ou a partir de outros meios. Então, a codificação de Fernando Pessoa, dos trechos de Fernando Pessoa, no meu caso, a mim me ajudou a olhar para a escrita de Fernando Pessoa eh, desde outros olhos, que não eram os olhos, digamos, da interpretação ou a procura de sentido, né, do texto. uhum, Sino uhum, as estruturas textuais, como se ia configurando o texto enquanto escritura e como isso estava identificado por códigos informáticos, né? uhum. Isso ajuda, digamos, a repensar questões que têm sido tratadas de maneira tradicionais, né? Mas também isso não quer dizer que a única leitura agora seja uma leitura digital ou de código, não, mas que sim que existe um convívio entre diferentes formas de acessar o texto. Então, eu acho Uhum. que a codificação ou todo o mundo digital aplicado ao estudo literário oferece uma nova maneira de olharmos, digamos, a Uhum. literatura. E uma nova possibilidade de acesso aos textos, né? Quando tem textos que, por exemplo, a gente sabe que no Brasil, tu viveu aqui, o livro é muito Hum, caro, né? Não é como hum, em Portugal, é mais barato para quem recebe em euro hum, adquirir livros. E aqui, claro que com esse aumento do dólar, as coisas já não estão tão baratas. Mas, hum, às vezes, tu tem acesso a um livro pelo Kindle, por exemplo, eu comprei um hum, Kindle recentemente, não tinha. São livros que, eu queria ler Pedro Páramo, é um livro hum, mexicano. O livro, se eu fosse comprar na estante virtual, custava R$ 100, vamos supor. Eu compro hum, no Kindle 30. Então já é hum, um outro acesso, claro, é uma outra maneira de ler. Que eu acho que aí também, em Santa Catarina mesmo, lá com o Alquimar, hum, eles têm hum. trabalho nesse sentido, né, de Tem, anotações. tem. O Emanuel Pires, que foi meu colega, que é professor na Estadual do Hum, Maranhão, fez um trabalho sobre isso. Então aí são hum. outras maneiras também do leitor, né, Diego, ter o contato com o livro. E são Sim, novas possibilidades que exatamente, se abrem. exatamente. Sim. Eu não creio que o livro físico vai acabar, como muitos diziam, tá vindo a era tecnológica, o livro físico vai acabar. Eu não acredito. Não, 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 eu também que não, acho que vamos, o ideal é o convívio, né, e há pessoas que ainda, com as facilidades de
disso, do mundo digital que oferece o acesso mais imediato e mais econômico a obras, mesmo assim preferem o livro físico, em papel, né? Aquela experiência leitora que é diferente. Sim, Eu acho que se vai para um caminho. Agora está por ver, né? Porque com essa pandemia, etc., o setor editorial também está entrando em crise e acho que vai se potenciar mais, digamos, a publicação digital, né? Ainda está uhum, por ver como se reformula também o setor, mas a morte, digamos, do livro em papel tem sido anunciada desde faz muito sim, tempo e ele ainda sim. continua vivo e bem vivo, né? Verdade. Eu digo que eu tenho um paradoxo na minha vida. Eu fiz uma tese sobre tecnologia, mas ainda prefiro o livro em papel. Agora eu tenho o Kindle para aquela coisa assim. Como eu moro numa cidade e trabalho em outra, então é muito Hum, mais fácil carregar os é, livros que eu quero ler aqui, que é bem claro, levezinho, claro. e carregar o papel, né? Aí é mais uma questão prática, no meu caso. Não, e bem prática e bem útil, né? Mesmo para viajar ou para nós que amamos os livros, chega um momento que não há espaço físico para ter tanto livro. Aqui na minha Então, casa a gente tem mais de 3.000 livros, porque o meu marido é escritor, né, hum, poeta, e eu imagina. os dois das letras. Então, para você ter uma Hum, ideia, nós não temos carro, mas a gente tem uma hum, garagem transformada em biblioteca. hum, Literalmente em biblioteca. Então, e não param, e nessa pandemia não param de chegar livros, porque pelo menos para a gente é o que tem nos hum, salvado, né? Cultura. claro, claro. É. Mas Sim, aí, Diego, sim. fale, Hum. pode falar. Não, pode falar, eu ia jogar outra pergunta aqui, mas pode falar Não, se não, fez algo. pode perguntar, pode perguntar. Não, na verdade, assim, é porque eu disse que eu estava lendo os teus artigos e tal, né? Hum, E aí, esse texto que eu li, que eu gostei bastante lá, que tu publicou na Texto Digital, que eu tô colando aqui no papel, hum, né? Porque eu não vou saber dizer de cabeça. Variantes textuais do livro do Desassossego, edição, codificação e interpretação, né? Aí tu hum, faz uma pergunta para ti mesmo, que tu, na verdade, responde no texto, mas as pessoas não leram o hum, texto, né? Aí hum. eu vou fazer a pergunta para ti aqui. Em que medida a codificação ajuda a repensar, então, o livro do Desassossego e os textos que o compõem? Tu já falou um pouquinho, mas eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, Hum. tá? Sobre É, essa questão da codificação. sim, é, digamos que para poder falar da codificação do livro do Desassossego, devia me estender um pouquinho mais no livro do Desassossego, né? Mas Então, pode falar, a gente tem tempo, a gente tem um tempinho aí, pode falar. ok. Então, aquilo que eu falei que há diferentes edições do livro do Desassossego e cada uma delas interpretou a escrita de Fernando Pessoa e a arrumação dos textos de maneira diferente, né? Como falei um bocado, umas arrumaram os textos, o livro por temas, outros cronologicamente, outro dando mais importância à prosa de Bernardo Soares. Então, existe uma interpretação muito grande por parte desses editores especialistas que interpretam a escrita de Fernando Pessoa e arrumam ordenam o livro de maneira completamente diferente, né? Até o ponto que alguns especialistas falam dessa dimensão póstuma da obra de Fernando Pessoa, né? Até tal ponto que eles se transformam, em certa maneira, em coautores, entre aspas, do livro do Desassossego, porque fecham, digamos, aquilo que Fernando Pessoa não fechou, Em vida. que é Uhum. a arrumação dos textos, a ordem dentro do livro, etc. Né? Então, eles, de certa maneira, têm essa dimensão quase coautoral. Né? Então, a codificação dos textos ajudou para depois, pensando sempre a codificação, pensando depois como ela ia ser representada no arquivo, né? E aí convido a todas as pessoas que estão a assistir a dar uma olhada no arquivo digital do livro do Desassossego, Uhum. eh, no site eldud.uc.pt. Eu vou colocar aqui, eu só vou entrar pelo outro celular para colocar. Ótimo. Pronto. Então, aí as pessoas vão poder visualizar, digamos, aquilo que estou a falar, daquela
codificação das diferentes edições do texto. Aquilo que ld.uc.pt, né? ld.uc.pt. Pronto, eu vou colocar aqui. E como existem essas diferentes edições do Livro do Desassossego, o professor Manuel Portela teve a ideia, a partir de um texto do Jerome McGann, A Racionalidade do Hipertexto, de que talvez essa obra de Fernando Pessoa, o Livro do Desassossego, seria o objeto de estudo perfeito para tentar ilustrar essas teorias do McGann, né? Entre outros elementos, né? E o McGann fala que uma das coisas que define a hipertextualidade é a falta de hierarquia, ou a radialidade, né? Entre os textos. Então, o professor Portela pensou em criar um arquivo digital onde o utilizador possa mergulhar ou surfar entre o manuscrito original de Fernando Pessoa e as 4 diferentes interpretações dos 4 editores, né? Então, um utilizador pode comparar o manuscrito original com a interpretação de Jerônimo Pizarro, a interpretação de Richard Sennett, a interpretação de Sobral Cunha e a interpretação de Jacinto do Prado Coelho, né? Então, a codificação ajudou a repensar a escrita e como a interpretação do texto em uma relação direta, digamos, com essa construção póstuma da obra e da figura de Fernando Pessoa. Não sei se respondi um pouco. Sim. Não, respondeu sim. Eu não sei se as pessoas têm... Eu tenho várias questões, assim, para colocar, né? Mas eu não sei se as pessoas que estão assistindo aí têm alguma questão, ou se teria alguma coisa que tu não falou, que tu acha que é importante falar, né? Eu estou aqui com as minhas... Diga. Eu acho que o mais interessante para as pessoas que estão a assistir, que estejam interessadas na obra de Fernando Pessoa, ou que desconheçam o arquivo do Livro do Desassossego, tem 2 sites, ou 2 plataformas que eles podem acessar, que podem ser de utilidade, né? O primeiro, evidentemente, é o arquivo digital do Livro do Desassossego, né? Que é aquele ld.uc.pt, e depois o trabalho da Cecília Magalhães, é uma doutoranda do programa das materialidades também, e ela tem uma página no Facebook, ela está a fazer uma tese de doutoramento sobre o arquivo digital também, mas mais focada na relação entre o utilizador e o arquivo. E ela tem um grupo no Facebook chamado Fragmentos em Prática, que aconselho a todos as pessoas que estão a assistir. Eu entrei nesse grupo outro dia, eu pedi para entrar, eu vi, né? Procurando até as coisas para conversar contigo, eu acabei chegando lá. O trabalho da Cecília é muito interessante, porque ela trabalha com grupos que criam dentro do arquivo edições digitais. Porque uma das funcionalidades desse arquivo de Fernando Pessoa, desse arquivo ELDUD, que é um arquivo muito potente, e que cada utilizador pode criar a sua própria edição do Livro do Desassossego. Então, que você não gosta nem da edição de Jacinto do Prado Coelho, nem da edição de Sobral Cunha, nem de Pizarro, nem do Sennett, e você quer criar a sua própria edição. Ou gosta de todas elas, mas quer criar a sua própria por outros critérios, né? Então, misturando a sua própria edição. É uma ferramenta também muito interessante para ser trabalhada na sala de aula, porque dá para interagir com os alunos e que os alunos criem a própria edição. A Cecília tem trabalhado muito nesse sentido, de levar o arquivo do Livro do Desassossego de Fernando Pessoa ao ensino secundário. E acho que... A perspectiva da Cecília, então, eu acho que é analisar mais a recepção mesmo, né? Como é que esse arquivo é recebido e, né, e como é que as pessoas lidam com isso? Os alunos. Os alunos e qualquer tipo do utilizador.
Foi interessante tu falar nisso, Diego, porque eu conversei com a Elia, nossa colega também, no sábado, né? E aí ela falou sobre o trabalho dela, fantástico, que faz, né? Com o ateliê e tal, o quarto da Frida, o quarto do Van Gogh, né? E eu perguntei para ela justamente isso, como é que era a recepção, porque ela disse que voltou esse trabalho mais para crianças, pensando em crianças, né? Mas pensando também em adultos. E aí é um trabalho muito interessante para a formação artística de uma criança, ter contato, enfim. E aí eu fico pensando, né? Se a recepção que vocês queriam foi atingida, como é que é isso? Como é que as pessoas lidam com esse artigo, com esse arquivo, perdão, do livro do Desassossego? Ela está levando para as escolas? Quais são as ações que tem em torno disso? Sim, eu posso falar agora um pouco em base à minha experiência. Devia perguntar um pouco para a Cecília, para ela dar detalhes mais precisos Sim, sobre isso, né? sim. Mas o arquivo digital do livro do Desassossego, ao meu ver, eu sou suspeito, né? Porque eu ainda estou trabalhando aí, né? Para mim, um dos arquivos digitais, uma obra literária mais potentes, porque tem muitas funcionalidades, né? E compara diferentes edições. Como eu falei, um utilizador pode mergulhar pelas diferentes edições do livro, mas pode também criar uma própria edição do livro, né? Uhum. Está prevista uma nova funcionalidade no arquivo, que vai sair mais para frente, que como utilizador vai poder continuar a escrita de Fernando Pessoa, ou seja, acrescentar textos, numa Uhum. dimensão, digamos, de escrita criativa, né? Então, um arquivo Uhum. muito potente, mas tem tantas ferramentas que às vezes é pouco intuitivo para as pessoas, Sim. né? Uma pessoa que E não há conhece alguma, muito. há alguma avaliação dessas pessoas que vão, por exemplo, a pessoa chega lá e faz uma nova escrita. Vocês deixam isso online, seja o que Ah, não, for? essa, Avaliação, como é que... Isso é não, importante saber, né? não, essa ferramenta está em processo, ainda não está disponível, está em Tá. processo de desenvolvimento, ainda não está Uhum. disponível. E, Mas as e isso, versões, as pessoas escreverem as versões do livro do Desassossego, isso já está disponível, ou não? uma pessoa criar a própria Isso, edição, isso sim, é. sim, a função. O professor Portela fala muito de que o arquivo, mais do que um arquivo, é um simulador de todo o processo literário, Uhum. porque um utilizador pode olhar para os textos de Fernando Pessoa como leitor, né? Mas pode também participar como editor e no futuro vai poder participar também como autor, digamos, do Uhum. livro. Então, é representado todo o processo literário de escrita, leitura e edição ou publicação do texto, né? Sim, Por e enquanto, talvez, desculpa, não tenha me feito entender, mas essas edições, quando as pessoas então fazem uma nova edição, que isso elas já podem fazer, né? Aquilo sim, ali fica diretamente no site, já fica fica, publicado, passa, fica, mas não fica. passa por nenhum tipo de avaliação, qualquer que é aceita. Aceita, exatamente. O utilizador pode criar uma edição eh, privada para leitura só desse utilizador ou pode ficar a edição pública, né? E já um monte Uhum, de edições diferentes. Eu mesmo uhum, criei duas edições diferentes. Uma edição de filosófica, onde só selecionei os trechos com referências filosóficas uhum, no livro do Desassossego. E depois criei para uma aula também em Londrina, uma edição com trechos em que Fernando Pessoa fala do café. uhum. A cidade Sim, de porque Londrina, no Brasil, é sim, conhecida por ser a cidade do café. Então, eu fui a sim. procurar os trechos em que Fernando Pessoa falava do café e criei uma edição com, agora estou falando de memória, né? Mas acho que Sim. com uns 15 fragmentos em que Fernando Pessoa fala do café. E essa está disponível online, qualquer pessoa pode acessar no site Uhum, lbb.uce.pt e uma das abas, edições digitais, né? Então, uhum. você vê lá a lista de todas as edições digitais que estão disponíveis. E edições Sim. digitais feitas por alunos de secundária, Uhum. né? Sim, isso é interessante. Turmas.
hum, Isso é interessante. Até eu que estou dando aula no secundário, eu ainda não tinha pensado em levar o arquivo. Agora, a gente passa também por um problema, né, Diego? Aqui no hum. Brasil, eu acho que talvez seja um pouco diferente de Portugal, que é a questão da estrutura, né? Agora Claro, mesmo, no período da pandemia, tu morou aqui, tu sabe. No período da sim. pandemia, eu deveria estar dando aula. Só que dos Hum, meus, eu tenho 160 alunos. Dos meus 160, quando eu faço essa live, aparecem no máximo 10 e são sempre os mesmos. Porque os alunos hum, não têm acesso à tecnologia, muitos moram em zonas rurais, onde não pega hum, nem celular. Então, a gente querer. Até a gente tem Wi-Fi no instituto, mas não são hum, todos que têm computador. O laboratório de informática ele não dá conta, porque já tem um curso de informática. Então, ele não hum, consegue dar conta das pessoas do curso de informática e o pessoal que está no técnico integrado, que é onde eu dou aula. Então, a gente passa por essas limitações, né? Que eu acho que em Portugal deve ser diferente. Porque Portugal já tem uma tecnologia um pouco mais avançada, pelo que eu vi quando eu estive aí algumas vezes. Mas eu não sei porque eu também não sim, tive secundárias, né? Eu tive só na universidade. A gente sim, sabe que a realidade. sim. É, talvez seja tenham os utilizadores, os alunos tinham talvez mais facilidades, mas também é, existe, como em todas as partes do mundo, aqueles alunos, né, que não têm condições de ter um computador, um celular para poder acessar, digamos, aquilo que se faz online, né? Isso acontece em todas as partes do mundo e é uma desigualdade triste Uhum, social, né, que tomara se uhum, consiga no futuro uhum. resolver, Esse, né? Porque esse projeto de vocês, ele está em andamento desde 2012, né? O projeto do Livro do Desassossego, ele começou em 2012 ou foi antes? Eu já eu não acho lembro. que na cabeça do professor Portela começou antes, mas Ah, sim. oficialmente, oficialmente acho que sim, que é 2012, E oficialmente. ele foi 2011 ou publicado, 2012. foi publicado mesmo, o site foi para o ar quando? Porque eu me lembro que eu estava lá, voltava e ainda estava nesse processo. Eu acho que o ar saiu oficialmente no ano 2015 ou 2016. Eu estava Uhum. não, peraí, Londrina? Não. 2016 ou 2017, eu estava em Londrina, dando aulas. Uhum. Foi quando saiu. Então, eu estava no Brasil quando saiu, então a data certa, não, acho que Sim, foi sim. Não, não, é só para mostrar que foi um projeto que também levou um bom tempo, né? Foi um levou projeto muito financiado tempo, pela né? FCT, né? E foi daí que surgiram várias bolsas também para o próprio programa de Exatamente, doutoramento. Foi a sim. parceria da FCT com a Universidade de Coimbra, que possibilitou, Hum, então, muitos alunos de doutoramento terem essas bolsas, né? Alguns no hum, arquivo, como no caso, outros não, mas é só assim para mostrar para as pessoas que também não são processos rápidos, né? Porque às vezes o que parece é que a não, internet é muito instantâneo e muito rápido. Foi preciso não. muita análise, muito estudo para se chegar até o que se tem hoje. E vocês, pelo que eu vejo, seguem estudando, né? Seguem com no pós-doutoramento e seguem com novos projetos em cima do arquivo. Sim, foram muitas horas de codificação e depois o professor Portela também ele dedicou bastantes horas pro bono à revisão de codificação, né? Há muitas horas de trabalho lá. Uhum. Com o passar do tempo, vamos nos apercebendo que a grande maioria das coisas que conseguimos na vida requer muita paciência e trabalho diário. Não deixarmos levar, digamos, pela ansiedade, né, por conseguir resultados logo, né? Às vezes as coisas requerem o seu tempo, mas quando somos muito mais novos, queremos ter as coisas Sim, logo e já e prontas. sim, em questão de tecnologia, muitas vezes a gente acha também que é rápido, é fácil. Mas tem que se contar, por exemplo, com uma live dessas. Antes de eu melhorar aqui a internet, o que acontecia de cair, da imagem da pessoa não sair, ficar só voz, congelar, eu não conseguir salvar. Então a gente conta com todo um aparato tecnológico que falha, que é falho, né? E que é muito. Um computador estraga, um negócio queima. Então a gente, para lidar com, tem que ter paciência mesmo para lidar com todos esses, né? Todo o conjunto da obra, que não é só e codificar e colocar
e colocar no site, né? É muito mais do que isso, é um trabalho, como a gente diz aqui no Brasil, de formiguinha, né? É, sim, de formiguinha e de dia a dia e pouco a pouco e pronto, ter paciência e um elemento que o professor Portela também menciona muito é um arquivo colaborativo, né? Uhum, Onde diferentes pesquisadores e ele mesmo, de forma muito altruísta, como ele é, né? Muito generosa, uhum. digamos, É. compartilhou, digamos, o trabalho de pesquisa com muitos outros pesquisadores. Uhum. Não, com E ele certeza. tenta ensinar isso a Tu construção tocou científica. Desculpa, tu tocou num ponto aí muito importante, né? Que o professor Portela realmente é muito generoso. E Hum, considerando o quanto ele trabalha, né? E quantas coisas ele hum, tem, assim, ele... Eu lembro da última vez que eu estive em Portugal para dar um curso, em 2016. Tu estava no hum, Brasil, né? Fui ministrar um curso na universidade. Eu passei por uma situação terrível, porque eu tive o meu computador roubado em Roma e eu ainda tinha hum, deixado junto na mochila o que não se faz, o HD externo. Eu fiquei hum, simplesmente quase sem todo o meu material para ministrar o curso. Aí a hum, sorte é que eu tinha passado para uma amiga que foi minha orientadora no Brasil por e-mail. Eu disse, me hum, passa aí as coisas. Eu consegui um pendrive. E quando eu cheguei em Coimbra, o professor, com a calma dele, não, pega esse computador, eu empresto esse computador, você fica com o computador o tempo que precisar, né, enquanto estiver aqui. E a generosidade também de troca de conhecimentos, sim, muitas vezes, quando a gente faz esses programas sanduíche, tem colegas meus que nem encontraram com os orientadores. Nem hum, sequer tinham contato, ficaram 4 meses e encontraram a pessoa uma vez. E eu lembro hum, que o professor, com todas as coisas que eles tinham para fazer, ele fazia questão de pelo menos uma vez por mês, ele queria toda semana, mas a agenda dele não permitia. Então, às vezes era a cada hum, 15 dias, e muitas vezes a gente se encontrou, né? Na saída da sala do professor. Um estava chegando, outro estava saindo. E aí ele conseguia marcar os horários, e com muita hum, paciência, com muita calma. Não é à toa que a minha tese de doutorado tem o nome das materialidades da literatura, né? A claro, reinvenção da vida e as narrativas orais urbanas digitais. E que tem uma dedicatória aos amigos todos e ao programa, no meu livro, que eu publiquei depois. Tem um capítulo que é praticamente falando das questões todas que eu aprendi com o hum, professor Portela. Eu sei que ele não tem essas tecnologias, eu acho que ele não deve ter Instagram, né? Mas a gente hum, deixa aqui registrado, né? Porque isso aqui vai hum, para o YouTube depois, para que ele possa saber, né? claro, Dessa, desse carinho e admiração que eu também hum. tenho por ele. Eu já falei na live com ele, né? Mas Que bom, que é, bom. Sim, não, ele é um acadêmico fora, digamos, do normal, né? Porque uma pessoa muito inteligente e também muito humana, muito acessível e que é, tenta, digamos, ajudar a todo mundo, né? eu não É, desisti ainda de um dia fazer um pós-doutoramento no materialidades da literatura. Isso ainda está nos meus planos futuros, muito bem. de chegar aí. Diego, eu fiquei pensando numa outra coisa. Eu Hum, falei essa pergunta de quanto tempo tinha, né, o projeto e tal na cabeça do professor, porque eu pensei assim, uma coisa que pode ser bobagem, mas que muitos alunos aqui podem. Eu acho que seria uma pergunta que os meus alunos fariam. E por isso eu estou hum, fazendo, porque eu tenho pessoas aqui assistindo. E esse trabalho do professor Portela com o arquivo do livro do Desassossego, vocês têm ciência, vocês sabem se já inspirou outras pessoas a fazerem projetos semelhantes com outros livros, com outras obras? Não sei se vocês têm hum. conhecimento Não acerca disso. sei se inspirou a fazer outros projetos semelhantes, mas sim posso dizer que, digamos, o arquivo digital foi pioneiro aqui em Portugal de uma série de arquivos relacionados com Fernando Pessoa, que foram saindo depois do arquivo digital do livro de Desassossego. Uhum. Eh, E o que me parece é que essa escolha pelo arquivo digital do livro do Desassossego passa muito por ser uma das obras do Pessoa que a gente pode dizer que hum, estão meio que à margem, né? Não foi aquela obra mais valorizada, não foi aquela obra em que o heterônimo que aparece é o heterônimo mais canônico, hum. digamos assim. Então, a escolha do professor Portela também deve passar por isso, né? De querer valorizar, né? De querer mostrar um outro Fernando Pessoa que não é esse mostrado todo dia, né? Sim, isso não sei, isso Sim, deveria perguntar ao professor Portela, né? sim, Ele sim. saberia responder melhor.
Eu acho que até onde eu sei, aquilo que lhe interessou do livro Desassossego enquanto objeto de estudo era porque conseguia representar bem, digamos, essa lógica radial textual. Uhum, Permitia para ele continuar a pesquisar questões relacionadas com as humanidades digitais, porque ele não é especialista em Fernando Pessoa, ele é sim, especialista em literatura inglesa e em literatura sim, digital, né? Eh, sim, Mesmo assim, sabe um monte de Fernando Pessoa, né? Sabe sim, mesmo sim. muito. Mas digamos que o seu interesse não era tanto a figura de Fernando Pessoa em si, sino Mas sim o digital. as potencialidades da obra ou do livro do Desassossego para representar esses problemas relacionados com as humanidades digitais, quer no que diz respeito a essa radialidade textual que definiria o hipertexto segundo Macan, quer outras funções relacionadas com a codificação ou interpretação digital do texto e agora a continuação da escrita. Ele está muito interessado, o professor Portela, nos processos de escrita, como o livro Uhum. dessa pessoa. Sim, nos Então, processos de escrita que esse livro vai permitir, né? exatamente, exatamente. Todo o processo de escrita do próprio Fernando Pessoa e como isso pode refletir também nos utilizadores, né? Porque escrita, leitura e pensamento estão fortemente ligados, né? Eh, Uhum. então, toda essa reflexão teórica que o livro do Desassossego permite, digamos, eu acho que é o tema que mais interessa o professor Portela, mas ele Sim, não, seria eu sei melhor. que tu acha. Desculpa perguntar isso, é porque eu falei, ele não tem redes sociais, assim, não é muito fácil. Tu estás próximo e trabalhas há tanto tempo com o projeto, né? Eu resolvi perguntar porque é a pessoa com quem mais próxima dele com quem eu tenho contato, digamos assim, e que está nesse processo do livro do Desassossego, né? E aí, assim, conversando contigo, já está sendo muito interessante, porque já está na minha cabeça aqui rolando quais as possibilidades de quando voltarem as aulas presencial, que eu não sei quando vai ser, nem vai ser Se tem, como vai ser, trabalhar isso com os meus alunos, né? E até entrar em contato com a Cecília. é, se há algum aluno seu agora assistindo, eu recomendo que eles assistam, que vão ao site do livro do Desassossego, arquivo El Dudé, Eu depois vou você tentar coloca. fixar, eu vou tentar fixar E, aqui o comentário. não, pode ser depois nos comentários ou depois você se passa eles por e-mail. Isso, depois eu passo. E então, para eles acessar e ter uma vista, porque você falou ao início que eles não conheciam muito bem essa obra de Fernando Alguns Pessoa. não, alguns conhecem. Os meus alunos, Diego, são muito heterogêneos. Então, eu tenho um Hum, aluno que perguntou assim, professora, agora na pandemia, o que a senhora está lendo? Eu falei, estou lendo tal livro. Eu estou lendo Os Irmãos Karamazov. Eu hum, sou cara de pau, minha professora. Eu falei, não, eu acho ótimo. Aluno de é, primeiro ano de ensino lendo Os Irmãos Karamazov, eu acho. Então, assim, até existe um projeto bastante interessante lá na biblioteca do IF hum, Baiano, que é o leitor do mês. Então, aquele que mais lê ganha uma plaquinha, tipo um que prêmio, né? bom, E que aí, bom. como os meninos são muito competitivos, aí eles Hum, querem ler. Eu acho que uma competição feita pelo livro é maravilhosa, entende? E a é nossa biblioteca fantástico. não tem tantos livros assim, mas para uma biblioteca pública de uma escola, Hum, né, de uma escola pública, tem pelo menos as principais obras de referência. Eles leem muito Clarice Lispector. Eu vejo eles, hum, às vezes, os meninos do primeiro ano com os textos de Clarice Lispector na mão. hum, Né? Quando eu levo questões de poesia, seja poesia canônica, poesia periférica, eles gostam muito. Então, acho que hum. ter esse acesso ao arquivo, né, do livro do Desassossego para eles vai ser interessante. Né? E Sim, contigo, sim. já que estão aqui, porque mesmo os que não estão Hum, aqui, eu deixo essa live depois no YouTube e eles hum, acessam. Né? Na verdade, é o trabalho que eles têm tido, é assistir minhas lives e fazer uns relatórios, que aí já é uma maneira deles terem um contato. Eu tenho trazido muitas pessoas, né, de todas as... que bom, que bom. linguístico-literário. Então, Hum, veio Elia, veio já uma menina que é congolesa, mas de origem brasileira, de origem congolesa, né? Que mora aqui no Brasil, que é cantora, aí hum, junto com outro escritor da Guiné-Bissau. Então a gente vai trazendo
eu vou trazendo diversas pessoas para que os meninos tenham contato. Então, eu recomendo a eles acessar o site, mergulhar e ler os trechos do livro Desassossego com certa calma, porque são trechos às vezes um pouco tristes, né? Então, o livro Desassossego tem uma carga existencial muito forte. São textos nos quais a pessoa ia procurando o sentido, o sem sentido da vida, né? Para ele, então, tem uma carga existencial às vezes um pouco pesada. Mas para mim é uma das grandes obras da literatura universal, então eu acredito que eles vão a curtir e a gostar, digamos, do livro Desassossego, e se atrevem, por que não, criar uma própria edição, guiados aí pela Maureen, né? Com certeza. Falei nesse sentido com a Cecília, ela vai dar dicas de como criar uma edição digital. E acho que ela tem disponível no YouTube vídeos tutoriais sobre como criar uma edição digital. E uma ferramenta de trabalho que pode dar muito jogo na sala de aula, a partir dos textos do próprio Fernando Pessoa. Sim, e aí tu falou dessas ferramentas, é uma ferramenta só ou quais outras ferramentas que vocês ainda vêm pensando aí para lançar futuramente? Tem bastantes, agora eu vou falar de memória, né? Então pode ser que esqueça alguma, né? Para já tem uma série de vídeos tutoriais que explicam um pouco o arquivo, vídeos do professor Portela e de diferentes especialistas do livro Desassossego. Depois tem a função, digamos, de leitura, em que o utilizador pode ler quer o manuscrito original de Fernando Pessoa, quer as diferentes interpretações dos editores. Depois tem a funcionalidade de criar uma própria edição digital, né? A gosto do utilizador, né? Uma pessoa que está interessada, eu estou muito interessado em saber como Fernando Pessoa descreve Lisboa. Então, procura os trechos em que Fernando Pessoa fala de Lisboa e cria a sua própria edição dos trechos do livro Desassossego em que se fala de Lisboa. Então, para essa funcionalidade, há um motor de procura, de búsqueda de trechos, né, que se podem procurar palavras, se podem procurar frases, se pode procurar por editor, etc, etc. Né? Em função disso, se vão selecionando os fragmentos para a própria edição. E para além disso, na própria edição, se podem criar taxonomias, categorias, e se podem criar também anotações, né? Está anotando o fragmento de Fernando Pessoa. Sim, são várias funcionalidades, então, vem por aí. Muitas funcionalidades, sim. O arquivo é um arquivo muito potente, muito rico, muito fecundo. É um arquivo muito, como tu já falou, é um arquivo originalíssimo, né? Eu acho que nunca ninguém tinha pensado, assim, nessa... Não, um arquivo que tem comparação entre o manuscrito original e diferentes edições, que permite arrumação pelos utilizadores, anotações, categorizações, etc. É uma ferramenta muito potente. Muito potente e eu acho que é única no que diz respeito aos arquivos digitais de obras literárias. Sim. Bom, então, desculpa, termina aí porque o tempo está quase acabando, mas pode falar. Está acabando já. Então, só te agradecer muito. Eu quero te agradecer primeiro, e aí tu faz as tuas considerações finais, né? Porque já são quase... O Instagram é assim, quando dá 59 minutos, ele derruba, gente. Eu geralmente eu fico mais. Eu adoraria ficar aqui conversando contigo a tarde inteira, mas eu também estou fazendo um curso, a gente está com 1000 coisas. Né? Claro, não está certo, está certo. Amanhã eu entro de férias do Instituto. As minhas férias são só de fazer relatório, né? Porque o resto... baile. Então, assim, te agradeço muito pela tua generosidade. Peço desculpa aí por alguma pergunta que não era diretamente para ti. E, né? Eu sei que a gente tem para falar. Então, assim, muito obrigado por essa aula, por esse aprendizado e que
Depois eu vou passar para o pessoal, vou deixar junto da descrição do vídeo no YouTube o site, tá, para que as pessoas acessem. Pode fazer as suas considerações e muito obrigada. Não, eu que agradeço Maureen pelo convite, parabéns também pela iniciativa. Acredito que os seus alunos devem estar a aproveitar muito essas lives e esse aprendizado, mesmo nesse contexto que condiciona todo mundo, né? Agradeço a presença de todos e mando um abraço muito grande e convido a todos os assistentes a acessar ao arquivo digital El Dudé, porque é uma ferramenta que é muito potente e que vão poder ver os manuscritos originais de Fernando Pessoa, assim como as diferentes interpretações dos diferentes peritos ou especialistas na edição de Fernando Pessoa. Então, Antes agradeço. só de terminar, minha mãe fez um comentário aqui, disse que tu e o professor Portela são precursores de muito conhecimento. Eu também. Aqui, Capelete está dizendo, Diego, come to Brasil. Venha pro Brasil, Diego, que o Brasil te espera de novo assim que tu quiseres. Tá bom? Pronto. É a verdade que considero o Brasil a minha segunda casa, né? Bom, já não sei qual é a minha casa, se é Espanha, Argentina, Portugal ou Brasil, né? Não, tu Mas já está, né? A gente vai passando e vai deixando, né? Um pouco da gente em cada lugar. O Brasil, digamos, está no meu coração, eu amo muito o Brasil e tomara possa voltar quanto antes para ver os amigos, os familiares também que tenho por lá. Eu digo a mesma coisa de Espanha e de Portugal, que eu espero que eu possa voltar logo. Também amo muito os amigos que eu tenho. E, enfim, é isso, Diego. Muito obrigada, viu? Boa tarde. Fique bem. Obrigada. Eu vou Um fechar abraço aqui. para todo mundo que está assistindo e para você, Mauro. Se cuida muito aí, hein? Um abraço. Tchau, Tchau. tchau. Gente, muito obrigada por essa, e obrigada ao Diego, né, por essa aula. A conversa fica gravada lá no YouTube, Live da Maureen. Quem não conseguiu pegar tudo, o link tá na bio do Instagram. E é isso. Boa tarde, fiquem bem, cuidem-se.